Se você quer entender o que está acontecendo no mundo antes de todo mundo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem um dossiê novo aqui. Toda semana tem uma verdade que a mídia não para explicar direito. Agora, abre esse dossiê, porque esse muda tudo. No dia 20 de março de 2026, alguma coisa aconteceu que analistas militares do mundo inteiro ainda estão tentando processar. O Irã lançou 2 mísseis balísticos no meio da madrugada, em direção a uma base militar americana no meio do Oceano Índico. 4.000 quilômetros de distância. Deixa isso cair por um segundo. 4.000 quilômetros. O Irã mirou num alvo americano do outro lado do oceano. E quase acertou. Mas aqui está a parte que muda tudo. Que derruba anos de negociações, de acordos, de promessas diplomáticas. Por décadas, o Irã garantiu para o mundo inteiro que seus mísseis tinham alcance máximo de 2.000 quilômetros. Juraram isso em negociações. Repetiram isso para a ONU. Disseram isso publicamente menos de 25 dias antes desse ataque. E então, lançaram um míssil a 4.000 quilômetros de distância. O dobro do que eles disseram que tinham. Esse dossiê vai te mostrar o que realmente aconteceu, o que essa base representa e por que esse ataque não é só sobre o Irã e os Estados Unidos. Diego Garcia, a base que o mundo esqueceu. Primeiro, onde fica isso? Diego Garcia é uma ilha no arquipélago de Chagos, no meio do Oceano Índico, a 500 quilômetros das Maldivas, praticamente no centro do mundo se você olhar num mapa. Ela é britânica, mas quem opera a base ali são os americanos, e não é uma base qualquer. É de lá que decolam bombardeiros B-2, B-1 e B-52. Os mesmos que atacaram instalações nucleares iranianas em junho de 2025. É lá que ficam ancorados submarinos de propulsão nuclear americanos. É lá que passam navios de guerra e destroyers com sistemas de defesa antimíssil. Durante décadas, essa base existiu com uma segurança que vinha da sua própria localização. Estava tão longe de qualquer inimigo que parecia intocável, fora do alcance de qualquer adversário regional. Essa percepção morreu na madrugada do dia 20 de março. O ataque. Cena, sala de controle iraniana. 2 mísseis sendo lançados. Trajetória sobre o Oceano Índico aparecendo num radar. Na madrugada daquele dia, o Irã lançou 2 mísseis balísticos de alcance intermediário em direção a Diego Garcia. Um deles falhou em voo. Caiu no oceano antes de chegar perto. O segundo foi interceptado por um míssil SM-3 lançado por um destroyer americano que estava na região. Nenhum dos dois atingiu a base. Mas isso não é o ponto. O ponto não é que erraram. O ponto é que chegaram lá. Que um míssil iraniano cruzou 4.000 quilômetros de oceano aberto e entrou no espaço de defesa de uma das bases mais protegidas dos Estados Unidos no mundo, a ponto de acionar o sistema antimíssil de última geração da Marinha Americana. Isso nunca tinha acontecido antes. Jamais. Em toda a história moderna. A mentira que durou décadas. Agora vem a parte mais grave de tudo isso. No dia 8 de março de 2026, o chanceler iraniano Abbas Araghchi disse numa entrevista para a NBC americana, ao vivo, as seguintes palavras: "Nós intencionalmente limitamos nosso alcance a menos de 2.000 quilômetros, porque não queremos ser vistos como uma ameaça por ninguém no mundo." 8 de março, 2.000 quilômetros. Essa foi a promessa. 12 dias depois, 2 mísseis iranianos cruzaram 4.000 quilômetros de oceano. Analistas do mundo inteiro foram imediatos na conclusão. Esse limite de 2.000 quilômetros nunca foi técnico. Sempre foi político. Uma convenção diplomática. Uma promessa que o Irã fez sabendo que podia ir muito mais longe quando quisesse. E quando quis, foi. O que isso significa para a Europa? Aqui entra o detalhe que fez capitais europeias entrarem em estado de alerta. O chefe do Estado-Maior israelense foi direto depois do ataque. Disse numa entrevista à televisão que esses mísseis não foram feitos para atingir Israel. E então completou com uma frase que ecoou por toda a Europa. O alcance deles chega às capitais europeias. Berlim, Paris e Roma estão todas sob ameaça direta. Pensa nisso. A mesma distância entre o Irã e Diego Garcia é a mesma distância entre o Irã e boa parte da Europa Ocidental. Se o míssil chegou até o meio do Oceano Índico, ele chega até Londres, até Paris, até Roma
E os iranianos sabiam exatamente o que estavam comunicando com esse ataque. A mídia oficial iraniana foi explícita. Disse que o ataque mostrou que o alcance dos mísseis iranianos vai além do que o inimigo imaginava. Não foi só um ataque militar, foi uma mensagem, direcionada, calculada, enviada para o mundo inteiro ao mesmo tempo. A reação e o caos político. A reação foi imediata em várias frentes ao mesmo tempo. O Reino Unido condenou o ataque. Chamou de ataques imprudentes que mantêm o Estreito de Hormuz como refém e ameaçam interesses britânicos. E confirmou que nenhum dos mísseis chegou perto da base. A OTAN disse que estava investigando, sem confirmação pública de impacto. O Irã negou tudo. O porta-voz do governo iraniano classificou as acusações como desinformação, chamou de falsa bandeira. E Trump foi Trump. Disse que não quer cessar fogo com o Irã. Nas próprias palavras dele, você sabe que não faz cessar fogo quando está literalmente aniquilando o outro lado. E foi além. Ameaçou destruir as maiores usinas de energia iranianas se o Estreito de Hormuz não fosse aberto em 48 horas. Mas tem um detalhe político que quase passou despercebido. O ataque a Diego Garcia aconteceu antes do Reino Unido anunciar que autorizaria os americanos a usar suas bases britânicas para operações contra o Irã. Ou seja, o Irã atacou antes mesmo de saber da decisão britânica. Esse nível de escalada já estava sendo planejado independente do que o Ocidente fizesse. O que vem a seguir? Especialistas são unânimes num ponto. Esse ataque não é um fim, é um recado sobre o que vem a seguir. Um analista do Hudson Institute resumiu em uma frase o que muita gente está pensando nos bastidores. Para a República Islâmica, um alcance demonstrado de 4.000 quilômetros não é um ponto final. É um ponto intermediário de desenvolvimento. O objetivo final do programa de mísseis iraniano sempre foi ter os Estados Unidos continentais dentro do alcance. E esse ataque a Diego Garcia mostrou que eles estão mais perto disso do que qualquer avaliação oficial admitia. Enquanto isso, a guerra continua. Os americanos têm 92% da capacidade de lançamento de mísseis do Irã já destruída, segundo o próprio Trump. Mas os 8% que restam continuam sendo usados, com um alcance que o mundo acabou de descobrir que era muito maior do que imaginava. Uma base no meio do oceano que todo mundo achava intocável virou alvo. Um arsenal que o mundo todo achava limitado a 2.000 quilômetros chegou a 4.000. Uma guerra que parecia regional acaba de mostrar que tem alcance global. O jogo mudou. As regras foram reescritas numa madrugada de março. E o mundo ainda está tentando entender o tamanho do que aconteceu. Se esse dossiê abriu seus olhos, compartilha com alguém que precisa entender o que está acontecendo. Se inscreve no canal, porque toda semana tem um novo segredo esperando para ser revelado. Dossiê encerrado.